Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa tradicional oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando continuidade aos pecados capitais, ao estudo dos pecados capitais, falaremos sobre a luxúria e a gula, que estão associadas ao corpo, e já vamos ver que elas têm uma profunda conexão. Bem, iniciando então com a luxúria, é preciso afirmar que, na verdade, para que a vida nossa se propagasse, a nossa espécie, inclusive a sobrevivência humana se propagasse, Deus quis associar aos atos sexuais um prazer entre o homem e mulher. E imaginem só se não existisse qualquer prazer. Não haveria qualquer incentivo à procriação e provavelmente a humanidade em pouco tempo acabaria por se extinguir. Então, o prazer assim é lícito quando se não se desvincular completamente, né, da possibilidade de procriação. O prazer ele é lícito quanto aos casados, mas sempre nunca deve excluir totalmente, completamente a possibilidade de procriação. E fora do casamento, então essa inclinação para o prazer sexual será sempre chamada desordenada. E essa inclinação desordenada tem o nome de luxúria. Na luxúria, não somente os atos exteriores são considerados pecaminosos, mas também os interiormente consentidos, que estão interiormente consentidos. Então, representações da imaginação, pensamentos e desejos também. Vejam que Jesus diz lá no Sermão da Montanha: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Então basta ele ter aquele olhar de cobiça, imaginando o que vai fazer com ela, e também, evidentemente, a mulher é a mesma coisa em relação ao homem, já há um pecado de luxúria, de adultério. Quando a gente se detém com a imaginação, com os pensamentos, representando imagens às vezes na nossa mente, automaticamente os nossos sentidos ficam perturbados. Há um estímulo ao desejo sexual que se torna, evidentemente, um incentivo, um prelúdio para a prática de atos contrários à pureza. Então, por isso, eles já iniciam propriamente o pecado quando consentidos, não quando são involuntários. Tratando agora da gravidade da luxúria, é a verdade que quando se quer ou se busca diretamente o prazer pecaminoso, voluptuoso, comete-se o pecado mortal. Então, a pessoa quer e deseja e pratica o ato. Porém, na verdade, temos que ver que há casos em que o prazer, mesmo às vezes sem ser buscado, acaba acontecendo por consequência de certos atos, até mesmo bons, ou quando menos indiferentes. Então, por exemplo, a pessoa pode estar, um médico pode estar estudando o aparelho genital feminino e acabar acontecendo algum tipo de prazer. Ou fazendo até os exames médicos, um ginecologista ou um outro especialista qualquer, né? E também acontece, ou até um professor de educação sexual, ou, enfim, as mais variadas circunstâncias em que pode acontecer de haver estímulo sexual que não foi desejado e nem sequer também consentido, mas acabou acontecendo. Mas a verdade é que a gente pode ser culpado, né, porque cedeu a leituras, programas de televisão, músicas, conversas frívolas, né, conversas sensuais, danças sensuais, sites de internet com conteúdos sensuais, o que não falta. É a verdade que hoje nós vivemos numa sociedade erotizada, por onde quer que olhamos, seja nas roupas sensuais da mulher, seja em outdoor, seja na televisão, seja escutando músicas lascivas, a todo instante acabamos sendo estimulados. Se damos vazão a isso, se buscamos essas coisas, evidentemente que há no mínimo um pecado venial de imprudência. Se é buscado, eu diria que é já quase um pecado mortal.
mas pode acontecer de involuntariamente cair nos nossos olhos e para aqueles pequenos instantes darmos atenção e logo depois reagirmos a essa tentação, mas já pelo menos há um pecado se sabemos que aquele site contém conteúdos sensuais, até pornográficos, então não vamos entrar no site, senão é pelo menos um pecado venial de imprudência. Quanto à gravidade da luxúria em relação à perfeição, o padre Tanqueray vai dizer que depois do orgulho não há obstáculo maior para o crescimento espiritual que o vício da impureza. Sejam às vezes solitários ou cometidos com outras pessoas, esses pecados não tardam a produzir um hábito tirânico, que paralisa todo o impulso da perfeição, diz ele. E perde-se o gosto pela oração, pelas virtudes austeras, desaparecem as aspirações nobres e generosas. Vejam que o egoísmo se apodera da alma e o prazer se torna uma verdadeira obsessão. O corpo e a volúpia passam a comandar. A pessoa se torna verdadeiramente um escravo do sexo. Em pouco tempo, revolta-se contra Deus, porque Deus proíbe, castiga esses prazeres ilícitos. Começa a ter aquela noção errada do pecado, que é como se o pecado fosse uma punição. O pecado não é uma punição, o pecado é sim um obstáculo. O que Deus quer fazer está aconselhando, retire o obstáculo, porque senão você não consegue se aproximar de mim, não consegue chegar à unidade comigo que terá que ter um dia no céu. Ou seja, queiramos ou não, devemos romper com todo tipo de escravidão, com todo tipo de obsessão, com todo tipo de cobiça nesse mundo, né? E o pecado, a luxúria, essa inclinação é uma delas. Então não se trata de uma punição, se trata de um conselho para que possamos nos unir a Deus, nos desprendermos da terra. Bem, para resistir à luxúria, o primeiro passo é ter convicções profundas de que isso realmente nos prejudica no caminho para o céu, no caminho para a unidade com Deus, no caminho do nosso progresso espiritual. Então isso sempre se faz com a meditação. Vamos meditando as passagens da Bíblia que falam a respeito. Então essas convicções profundas, elas vão gerando aquela necessidade de evitar essas faltas que não quisermos colocar em risco a nossa própria salvação. E também devemos criar convicções profundas de que somos templo da Santíssima Trindade. Nós somos santificados pela presença de Deus em nossa alma, né? O Deus de toda santidade está em nós. São Paulo aos Coríntios vai dizer: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós? É o Deus de toda santidade. Nós pecando nos damos a sujar o nosso corpo, a manchar, né, conspurcar o nosso corpo, expulsando aquele Deus de toda santidade dentro de nós. Além disso, também somos membros do corpo de Cristo e fomos incorporados a esse corpo de Cristo pelo batismo. Então é como se somos um membro gangrenado, né, podre, que já não serve para nada à medida que pecamos gravemente, e a luxúria é um dos pecados. São Paulo aos Coríntios também vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então nosso corpo foi feito para a glória de Deus, não deve ser usado para o pecado. Outro remédio contra a luxúria é fugir das ocasiões perigosas. Devemos nos convencer da nossa fraqueza. Não querer ser o forte, isso não me atinge, isso não vai me afetar. Ora, todo mundo é afetado. Não há ninguém que não seja afetado, a não ser que seja um assexuado, né? Mas normalmente as pessoas são afetadas sim, queira ou não, pela atividade sexual, pelo estímulo sexual, né? Então isso dificulta muito às vezes depois, diante das tentações, quando você estimula a sexualidade dentro de você. Então fugir o máximo possível das ocasiões. Se eu sei que um ambiente é impróprio, que vai estimular muito, não vou. Se eu sei que aquele filme tem cenas sensuais, não assisto. Se eu sei que aquela música não me faz bem, também não ouço. E assim por diante, para controlar e manter a nossa castidade, não se deixando levar pelo pecado do sexo. Outro remédio é mortificação. Já vimos sobre a mortificação da visão, da audição, do tato, da memória, da imaginação. Todos eles podem ser utilizados para esse domínio, sobre essa inclinação para a luxúria. Uma mortificação muito eficaz, diz o padre Tanqueray, que é aplicar-se com constância e energia aos deveres do Estado, aquilo que precisamos, ao nosso estudo, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres do dia a dia, para distrair a nossa atenção. E Santo Agostinho, quando eu já falei também a respeito da mortificação, diz que o jejum acende a luz da castidade, ou seja, ele faz fortalecer o nosso controle sobre nós mesmos. Por quê?
Porque vejam que o jejum trata muito da alimentação, mas a alimentação está muito relacionada com o corpo e a sexualidade também está relacionada com o corpo. Então ambos têm sua origem no corpo e à medida que praticamos o jejum, dominamos o corpo e temos uma vontade fortalecida e isso exerce uma influência direta também sobre o controle da luxúria. Então ele recomenda muito o jejum para controlar também a luxúria. Além disso, é claro, como sempre, oração e sacramentos, né? O Concílio de Trento nos ensina que Deus não nos manda o impossível, embora seja principalmente na juventude, né, algo difícil às vezes de controlar, e Deus não manda o impossível, Ele quer que a gente faça o que podemos, o que a gente tiver a nosso alcance. E aí pedir a graça para aquilo que não está ao nosso alcance. Então, se não estamos conseguindo, sim, vamos fazer esforço, aquilo que estiver dentro do nosso alcance e rezar, para conseguir nos libertar dessa inclinação que às vezes é tão obsessiva, né, tão dominadora dentro das pessoas. Era o que tínhamos para falar sobre a luxúria. Agora trataremos da gula, que, como eu disse, tem uma boa conexão com a luxúria porque trata do controle, do domínio sobre o corpo. A gula é um abuso do prazer lícito que Deus quis associar ao comer e ao beber, que são meios indispensáveis para a nossa sobrevivência. É a mesma coisa que a luxúria. Se não tivéssemos nenhum prazer na comida, não nos estimularia a comer. E seria muito fácil cair na desnutrição, nos enfraquecer a ponto de morrermos mais facilmente. Mas a desordem é a mesma da luxúria, ou seja, é buscar o prazer como um fim em si mesmo. Não estou pensando em me nutrir, em me alimentar, eu quero só o prazer da comida e excluir a questão alimentar, né? Então, isso é seguir aqueles que fazem do seu ventre um Deus, como diz São Paulo. Existem várias formas de gula. Aliás, a gula é um dos pecados mais consentidos socialmente, né? Existem até confeitarias e padarias, já vi uma chamar Santa Gula, outra já vi chamar o pecado da gula, né? Então, há um consenso que isso não se trata de um pecado grave. De fato, na maioria das vezes não é grave, mas isso não quer dizer que não impeça o nosso progresso espiritual. Então quem quer progredir espiritualmente começa a ficar atento a esse tipo de coisas também. Existem várias formas de gula. A primeira, diz o padre Tanqueray, é comer antes do tempo, ou seja, comer sem ter necessidade, pelo simples prazer de comer. Então é aquele prazer que eu quero ter e não tem nada a ver com a minha alimentação. É claro que isso temos que exercer algum tipo de tolerância, também não é qualquer coisinha, mas é mais no sentido de se empanturrar sem a mínima necessidade. Às vezes um pequeno café não é isso que vai gerar uma gula, né? Outro tipo também é a suntuosidade na alimentação, ou seja, buscar pratos requintados, finamente preparados, decorados, tudo para já comer até com os olhos, como se diz, para aumentar o prazer na alimentação. A terceira forma é comer mais do que o necessário, obviamente, é a mais comum. Então comer e beber além dos limites do apetite e da necessidade. Fartar-se de comida, encher-se de comida e de bebida, que a bebida também é incluída nisso, pondo em risco a própria saúde, né? E um quarto tipo é comer com avidez. Comer com avidez, com ânsia, com ansiedade, como se fosse animais, né? Como um cachorro que engole tudo inteiro. Que ter aquela ansiedade, parece querer comer tudo antes dos outros, enfim, sem moderação nenhuma, né? Sobre o mal que a gula exerce em nós. Ela faz com que a alma, na verdade, se torne escrava do corpo, assim como a luxúria. Deixa-nos, então, mais materialistas, enfraquece a nossa vida intelectual e moral, nos deixamos dominar pelo corpo. E, logicamente, o espírito perde sua força, a alma, né? A inteligência e a vontade. E também, devagarzinho, sutilmente, vai preparando o caminho para prazeres da volúpia, da gula, da luxúria, digo, que no fundo, como eu disse, são do mesmo gênero. E ele acaba, às vezes, sendo pecado grave, pecado mortal, a gula. Nem sempre, a maioria das vezes não é, mas às vezes pode chegar, assim, a ser pecado mortal. Quando, por exemplo, nos torna incapazes de cumprir as nossas obrigações. Então, por exemplo, quando chega a prejudicar a nossa saúde, ou quando gera gastos incontrolados, né, que prejudicam a própria família. Então, gasto muito lá em restaurante caríssimo, depois não tenho dinheiro para as outras necessidades mais básicas. Ou então, quando viola a regra de jejum, né, de abstinência estabelecida para a igreja, hoje está um pouquinho, só quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, e nem isso se faz. Ou então,
ainda quando nos impede de ir trabalhar, nos impede de ir à missa, né? Bebeu demais, no dia anterior está de ressaca, não sai da cama e perde a missa. Então também chega, aliás, a bebedeira quando sai do controle de si mesmo sempre será um pecado grave. Mas pode ser que não saiu do controle, simplesmente tomou demais, que deu aquela ressaca e no dia seguinte deu dor de cabeça e não sente condição de levantar. Então, normalmente ela é pecado venial, então, quando somente nos deixamos levar pelo prazer de comer e beber imoderadamente, mas sem graves excessos, ela é só pecado venial. Então, comer um pouco mais do que o normal, por prazer, para agradar um amigo, sem cometer excessos notáveis, assim, que são flagrantes. Na verdade, com relação à perfeição, a gula acaba sendo um obstáculo sério, mesmo quando é um pecado venial. É claro que isso é quando ele é um pecado venial consentido e repetitivo, ou seja, você já está habituado a comer demais e não faz nenhum esforço para combater aquilo. Então você está acostumado a comer com suntuosidade, comer em restaurantes caros, churrascarias ou qualquer outro tipo de excesso, a beber demais, e não procura controlar aquilo e pedir a graça, se esforçar para combater aquele vício. Então ele se torna realmente um obstáculo sério. E, como a gente viu, ajuda a descontrolar o corpo e com isso também favorece o descontrole da luxúria. E também é a origem de muitos pecados. Além da própria gula, ele acaba originando outros pecados. Muitas vezes com muita festa, muita comilança, produz às vezes alegria excessiva, leva a dissipação, né? A pessoa perde o recolhimento interior, né? E começa também às vezes a falar muito falatório, muitas piadas, tudo isso ajuda a perturbar o espírito e não traz o recolhimento. Isso quando não acaba acontecendo piadas de gosto duvidoso, falta de recato, falta de modéstia, tudo isso pode acontecer com os frutos da gula. Quanto ao nosso combate, os remédios contra a gula, a primeira questão é convencer-se que o prazer não é um fim, é um meio, né? Esse é o princípio que deve orientar, está sempre à nossa frente. O alimento é para nos nutrir, para nos fortalecer, nos revigorar. E quando você se desvia disso, já está se inclinando para o lado da gula. A fé ensina que é preciso santificar os prazeres da mesa, por meio da pureza de intenção, de sobriedade e de mortificação. A pureza de intenção, ela nos ajuda a comer com sobriedade e não ultrapassar a justa medida. Então, vamos à mesa já com esse pensamento: quero agradar a Deus, não vou comer demais, vou comer só aquilo que é suficiente para me fortalecer. E além disso, é bom dizer que hoje em dia se sabe muito bem, os peritos de saúde, isso é muito claro já, que a sobriedade ou até a frugalidade na alimentação é a condição essencial, às vezes, para ter vigor físico e mental. Eu, inclusive, uma vez eu li um livro chamado Padres do Deserto, que se tratavam de anacoretas, de eremitas dos séculos V, VI, VII, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que muitos deles viviam mais de 100 anos de idade, né? E aquela vida de comer só ervas e pouquíssima alimentação, magreza, muita magreza, e viviam muito. Então, não é a falta de alimento que vai nos debilitar tanto a saúde. Pode acontecer outras coisas, mas, na verdade, sabe-se que há pessoas hoje que, normalmente, quem come pouco acaba vivendo mais. Bem, o correto é que, ao levantar-se da mesa, ainda sintamos uma certa sensação de leveza e vigor. Não sensação de comermos demais e que estamos lá meio arcados, já com o estômago cheio, já com aquela sensação já de querer deitar, né? Com o estômago empanturrado. Além da sobriedade de comer só o suficiente, né, para nos fortalecer e passar as próximas horas sem alimentação, o ideal é fazer algumas mortificações. Porque é muito fácil escorregar na gula, né? É muito fácil. Todo dia, praticamente, nós somos tentados. Então, o recomendável, dizem, uma autorrecomendação, é privar-se, às vezes, de alimentos que nos agradam. Alguns vão dizer, em cada refeição, procurar comer um pouco menos do que agrada, um pouco mais do que desagrada. E com isso vamos nos dominando, né? Então, ao nos privar-nos de algumas satisfações legítimas, a gente adquire um certo domínio sobre o corpo, inclusive sobre a sensualidade, como eu já falei. E ainda nos liberta da escravidão dos sentidos, né? Então, essa sobriedade, essa mortificação diária é muito importante. Principalmente no tempo de quaresma, é muito eficaz, isso é muito importante, de fazermos essas mortificações na alimentação, ajudam muito ao domínio sobre o corpo. Então, entre as mortificações mais convenientes ainda,
Uma das primeiras é sobre as bebidas alcoólicas, né? Principalmente se a pessoa é inclinada a embebedar-se. Nesse caso, ela deve realmente se abster das bebidas alcoólicas. Mas mesmo que não seja inclinado, é muito bom exercitar-se. Não vou tomar durante essa semana nada alcoólico, como uma mortificação também. Para fechar, vamos citar a frase de São Paulo, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Então a nossa vida deve ser santificada em todos os aspectos, inclusive na alimentação. Era o que tínhamos hoje para comentar. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.